Capítulo 11, Jagao. Doninha. Wang Lin estava atordoado. A primeira pessoa que ele pensou que poderia caber à descrição era o discípulo de roupa amarela que riu dele, no entanto, ele não tinha certeza. Ah! Você não viu ele? Ele é o homem responsável por organizar os trabalhos dos discípulos. Ele é também um discípulo honorário, mas foi dado o direito para começar sua cultivação. Vestindo roupas amarelas, ele não parece como um cara legal. Todos nós chamamos ele de Doninha. Jagao explicou enquanto ele bebe a água. Wang Lin mordeu um pedaço de batata doce, então disse, eu sei quem é, eu o vi hoje. Ele me disse para buscar 10 tanques de águas em um dia, começando amanhã ou senão eu não terei nenhuma comida. Jagao estava atordoado. Depois de olhar para Wang Lin um pouco, ele perguntou, irmão, você ofendeu-o antes? Wang Lin balançou sua cabeça e perguntou, por quê? Jagao mostrou a Wang Lin uma expressão lamentável. Wang Lin, você está pensando que os tanques são como aqueles que você usa em casa. Como esse tamanho. Ele gesticulou com a mão. Wang Lin tinha um mau pressentimento e assentiu. Jagao tinha um sorriso amargo. Ele disse, você deve ter ofendido o Doninha de amarelo. Os tanques que ele estava falando são do tamanho desse quarto, encher 10 tanques. Wang Lin, eu não comerei essas batatas doces, você mantenha elas. Você será sortudo se conseguir comida a cada 4 ou 5 dias. Você é novo aqui e todos os locais de forragem na montanha são tomados. Apenas os discípulos mais velhos podem pegá-los. Amanhã, só comerei minhas frutas silvestres. Ele colocou as batatas doces restantes na mesa, suspirou, deitou na cama e dormiu. Wang sentiu raiva surgir através dele, mas então ele pensou nos olhos dos seus pais cheios com expectativas e forçou para baixo sua raiva. Ele deitou na cama, adormecendo cheio de raiva. Ainda estava escuro no segundo dia quando Wang Lin saiu da cama. Jagao ainda estava roncando. Wang Lin colocou sua roupa cinza e rapidamente fez seu caminho para o lugar que ele tinha encontrado o Doninha. Logo depois que ele chegou, o sol emergiu do leste. O jovem de roupa amarela abriu a porta e deu a Wang Lin olhares estranhos. Pelo menos você é pontual. Pegue um balde e vá para o leste. Há uma nascente na montanha, carregue água de lá. Ele não pagou mais atenção a Wang Lin. Ele sentou de pernas cruzadas no chão e respirou lentamente enquanto encarando o nascer do sol. Uma névoa branca pouco visível veio do seu nariz, rolando como 2 dragões. Wang Lin olhou ele com inveja. Ele então entrou em um quarto e olhou em volta. Finalmente, atrás de uma porta, ele viu os 10 tanques e soltou um sorriso amargo enquanto ele andou para o portão do leste. Wang Lin chegou no local depois de uma longa caminhada. O cenário era muito lindo e o som de água corrente era tranquilizador. Era um local que poderia tranquilizar o coração. Ele não tinha tempo para apreciar a beleza. Quando o balde estava cheio, ele pegou e rapidamente subiu de volta à montanha. Wang Lin continuou fazendo isso até escurecer. Ele nem mesmo tinha enchido um tanque ainda. Se não fosse pelas batatas doces enchendo seu estômago, ele não teria a força para continuar. Seus braços e pernas estavam doloridos e entorpecidos. Machucavam sempre que ele se movia. Wang Lin ponderou por um tempo, então carregou metade de um balde de água para uma área deserta. Ele olhou em volta para ter certeza que ninguém estava nas proximidades. Ele jogou a pérola de pedra no balde e mexeu em volta um pouco. Então ele tirou a pérola e bebeu a água. Ele imediatamente sentiu um calor em seu estômago e a dor muscular desapareceu. Embora o efeito era inferior ao orvalho, Wang Lin ainda estava excitado. Ele tocou seu peito e ajustou a posição da pérola. Ele decidiu não deixar ninguém saber desse tesouro. Depois que ele terminou de beber meio balde de água, seus músculos não estavam mais doloridos e ele sentiu-se cheio de energia. Ele rapidamente continuou seu trabalho de carregar água. Essa noite, ele mergulhou a pérola de pedra em outro meio balde de água e bebeu. Para evitar suspeitas, ele voltou com uma aparência cansada em seu rosto. Um tempo depois, Jagao voltou. Ele ainda usava aquela expressão sobrecarregada no seu rosto. Os dois falaram um pouco e Jagao hesitantemente pediu 2 pedaços de batatas doce. Ele as comeu e dormiu em sua cama. O tempo passou rapidamente e em um piscar de olhos, um mês tinha passado desde que Wang Lin tornou-se um discípulo da seita Haiyu. Wang Lin descobriu que o trabalho de Jagao era coletar lenha.
Ele deve coletar lenha suficiente antes de poder comer. Ele estava coletando lenha por 3 anos desde que ele se tornou um discípulo honorário da seita Haiyu. 3 anos atrás, ele apenas comia uma vez a cada 3 ou 4 dias, mas agora ele encurtou para onde ele pudesse comer uma vez a cada 2 dias. Segundo ele, os discípulos honorários devem fazer tarefas por 10 anos e serem capazes de comer 3 refeições por dia antes que eles pudessem mesmo aprender a cultivação mais básica. Os discípulos internos não são como eles. Eles têm seus próprios mestres, não fazem quaisquer tarefas e têm seus próprios quartos. Seu trabalho era apenas cultivar. Também, há pessoas entre os discípulos internos e os discípulos honorários, tal como Wang Hao que se tornou um ajudante, mas eles são basicamente serventes. Essas pessoas não precisavam fazer tarefas e também praticavam algumas técnicas de baixo nível. Eles apenas precisavam completar o trabalho que seus mestres atribuíam a eles. No entanto, essas pessoas possuíam muito pouco talento e elas apenas gastavam suas vidas inteiras sendo ajudantes. Como para o tão chamado talento, Wang Lin aprendeu de Jiagao que era simplesmente energia espiritual. Todo mundo tem ela, mas em quantidades variantes. Se alguém tem energia espiritual suficiente, eles podem aprender uma técnica imortal em 1 ano, mas se faltar levaria dezenas ou até mesmo centenas de anos. A vida de um homem era limitada. Alguém com talento medíocre nunca chegará a qualquer lugar em sua vida. Por isso a seita coloca uma importância tão grande na energia espiritual. Esse mês, quando Wang Lin estava carregando água, ele bebeu bastante água que a pérola de pedra foi ensopada, causando seu corpo tornar-se muito mais forte. Antes, levaria 6 dias para preencher os 10 tanques, agora levam apenas 3. No entanto, a fim de evitar que os outros suspeitam, Wang Lin sempre levantou antes do sol nascer e agradavelmente andou para a montanha com o balde. Enquanto os outros estavam surpresos que ele era capaz de terminar dentro 3 dias, eles pensaram que era porque ele acordava cedo e ia dormir tarde.